Olá, gente, forte abraço. Está começando o debate do Portal Sublinhado. Williams, Tudo bom? tudo bem? Certinho. Aguenta 25 minutos em pé? Dor nas costas, tranquilo. Hoje é assim, hoje vamos ficar em pé e daqui a pouco ó, o carão do feijó vai e volta, enfim, né? E porque nós vamos ficar num outro ambiente nesta sexta-feira. E, meu Deus do céu, eu gremista, você corintiano, vamos começar por aí? Vamos começar a chorar junto? Não tem problema perder pro Juventude, ainda mais em Caxias. Aliás, o Corinthians não ganha lá em Caxias do Juventude. E não tem problema você perder pro Sport na arena. O problema é o futebol. O Grêmio até perdeu jogando bem menos futebol. O Corinthians não perdeu jogando tão menos. Um futebol tão ruim assim, né? E aí? Na verdade, assim, o que eu vejo assim, ó, que o Grêmio realmente está com uma limitação muito grande. Nos últimos tempos a gente tem visto que o Grêmio assim parece que está regredindo, parece que está andando para trás. Aquela esperança de que o Mano Menezes ia colocar o time, uma ordem no pedaço, daqui a pouco consertar de trás para frente, a defesa primeiro para depois pensar no ataque. Só que o Grêmio não tem, hoje, nesse momento, não tem nada. Não tem ataque, não tem defesa, não tem meio. E um time como o Sport... Um técnico desgostoso. E o Sport, que é um time que apanhou de todo mundo, conseguiu fazer o crime ali em Porto Alegre. Até tem uma brincadeira que o Lucas Lima, o volante do Sport, se transformou no Iniesta contra o Grêmio. Tipo, não jogou nada o campeonato inteiro e contra o Grêmio foi um monstro no meio de campo. Então, tipo assim, eu acredito que o Grêmio tem que fazer uma reformulação muito grande. Não dá pra esperar. E outra, assim, reformular e outra... Ter uma estratégia de vida, por exemplo, poxa, tu não pode ficar sem lateral, improvisar lateral, não, tu tem que ter um lateral, tu tem que ter, tu tinha o Serrote, aí eles venderam o Serrote, mas pelo menos tinha, e aí não tem, então, barbaridade, então assim, ó, agora contratou, mas estamos falando da outra lateral, Marcos Rocha, né? Exato. Definiu o Marcos Rocha, tem, já ouvi lá na crônica, tem 37 anos, não vai passar do meio campo, pelo amor de Deus, que tenha 50, mas que seja bom. Exato. Não, e tem uma questão que é importante, até tem uma frase do Guerrinha, lá da Gaúcha, que fala assim, ó, tu coloca o pianista no piano, o tecladista no teclado, cada um na sua. Mesmo um lateral meia boca é melhor do que um volante improvisado no lateral. Então contrata um jogador da posição, um expert do assunto, a tendência é que ele vai render mais do que tu improvisar. E o pior, né, o Grêmio pega o Atlético Mineiro em Minas, mas o Atlético Mineiro tem jogo pela Sula da volta, semana que vem é só a quinta. Exatamente. Então, assim, o Atlético também tem que ganhar no Campeonato Brasileiro. Eu não vejo esperança nenhuma no Grêmio contra o Atlético Mineiro, tu não tem como, tu vê às vezes assim, ó, tu fala isso como torcedor, mas depois 4 da tarde você vai ligar o radinho, vai ligar a TV, enfim, por causa do distintivo, ali é o Grêmio, mas só que os jogadores não estão, nem o Mano Menezes, sabendo que é o Grêmio. Aí tu vê assim, Williams e internauta, tem um Filipão lá, pra quê? Pra que tá fazendo o quê? Sim. Sabe? Então tem que pensar tudo diferente. O Corinthians contra o Juventude, eu vi um pouco por cima, tá? Mas não que não possa perder, a gente já falou isso em Caxias. Sim. O problema é a sequência e a posição no campeonato. O Corinthians hoje corre riscos. Exato. Tá abraçado com o Grêmio. Na verdade, o Corinthians está empilhando problemas, na verdade. A gente, se for olhar o que o Corinthians jogou contra o Juventude, no nosso ponto de vista, corintianos e o pessoal que discutia sobre esse assunto, é o seguinte, o Corinthians, ele parece que ele joga conforme o adversário. Ele pega um time grande, ele joga sério, joga firme, como fez contra o Palmeiras e eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil. E quando pega um time que, teoricamente, se tu mantesse o foco, você atropelaria, como seria o caso do Juventude, o time se acomoda, dá toquinho para trás, não cria nada e acha que vai vencer só pela camisa. Hoje, no futebol, ninguém vence pela camisa. Tu vence quem jogar com mais vontade e mais qualidade. Às vezes até a qualidade fica em segundo plano comparado com a vontade. Se o time tem mais vontade, foi o que aconteceu. O Juventude teve mais vontade, mais foco e quando o Corinthians se deu conta, estava perdendo. E o pior de tudo isso, para nós como corintianos e para quem acompanha o futebol, é o seguinte, da posição do Ceará no Brasileirão para baixo, incluindo Corinthians e Grêmio, todo mundo está na briga para não cair. E o Corinthians, o tripé de ataque, a gente já perdeu 2 atletas. O Yuri, que acabou de fazer uma cirurgia, por mais um mês e meio ele vai estar fora. O Memphis, lesão na coxa. O Carrilho, que é o apoio do ataque, também tem uma lesão no tornozelo, só volta em 2026. E todo o peso nas costas do Garro,
que é um jogador que está recuperando de uma cirurgia de joelho e também está voltando aos poucos. Ou seja... Chamar o Neto. É o desespero. Chamar o Neto lá da Band, lá por fora eu tô sorrindo e por dentro eu tô em uma pilha de nervos, porque eu vou aumentar a sua pilha de nervos, porque apesar de ser em casa, neste sábado o Corinthians recebe o Bahia. E olha só, a gente vai jogar contra o Bahia, que é um time muito bem organizado pelo Rogério Ceni, tem jogadores muito rápidos, muito inteligentes. Estão com mais vontade do que os nossos times. Muito mais vontade e, pior, com um ataque de Thales Magno, que meu Deus do céu, Thales Magno e Romero, que são dois que ultimamente não sabem nem para que lado é o gol adversário. Então é desesperador. Nunca achei nada demais no Thales Magno. É um bom jogador, mas assim... Não... Eu brinco que ele é um triatleta. Ele pedala, ele corre e ele nada. O Internacional, e aí a gente já vai aproveitar os dois campeonatos do Inter, né? O Inter pega no domingo, deixa eu confirmar aqui, sim, o Flamengo às 18h30 no Beira-Rio. Esse jogo acho que dá para até passar, porque é o triplo da loteca, né? O que acontecer, aconteceu, porque se empatar tá bom para os dois, quem perder não vai complicar muito a sua posição, quem ganhar sim. O Flamengo segue na briga do título e o Inter esquece da questão de rebaixamento. Mas também mas vamos jogar com reservas ou com times mistos, mas não é para a torcida não ir, não. Imagina um time do Flamengo, um time alternativo, o próprio Inter, parar com esse negócio de miserabilidade. O Inter tem um bom plantel também, tanto é que tá no banco estão o Valência e o Borré, estão no banco. Então esses aí entrarem e forem de time alternativo, poxa vida, e enfim, um bom jogo vai ser. E o placar acho que aqui não importa muito, esperando o jogo da volta da Libertadores. O único ponto de vista, assim, a única observação referente a esse jogo aí, é que assim, se tu pegar qualquer torcedor do Flamengo ou do Internacional e fizer um acordo com eles agora, perde final de semana e classifica na quarta-feira, você aceitaria? Qualquer um deles aceitaria. Na verdade, qualquer um queria transferir, que chova um monte lá em Porto Alegre e não sai o jogo, né? Mas, por outro lado, é o seguinte, principalmente o Flamengo, que já deixou a Copa do Brasil passar, eu vejo que o Flamengo tem que agarrar um título esse ano. O Flamengo não vai se contentar em não ganhar um título esse ano. Mas não vai ser Libertadores, tá? Vai ser eliminado quarta-feira. E aí é que tá. Se o Flamengo bobear na Libertadores, vai ter que jogar a vida no Brasileirão e tem muitos concorrentes ali de peso disputando esse título. Cruzeiro, que vai estar jogando só o Brasileirão. Sim. E eu acredito que assim, o Flamengo pode até jogar com um time reserva, que também é um time estrelado, mas não vai jogar para brincar, não. O Flamengo vem para ganhar. E se o Inter bobear, já vai para quarta-feira com mais pressão ainda depois de ter perdido em casa. Vamos abrir um pouquinho aqui para a câmera filmar. Lá é o Hospital São Francisco. Ó. Então quarta-feira vai ter Colorado lá. E flamenguista lá também. Os cardiologistas se esperem. Lá e atrás da gente no Hospital São Francisco. O Flamengo no segundo tempo, pelo amor de Deus, no Maracanã. Que foi aquilo? Fisicamente. Pior que você queira jogar, não faz o que o Flamengo fez no segundo tempo lá no Maracanã. Eu vi o primeiro tempo um Flamengo com um toque de bola rápido, envolvendo o Inter. Não finalizou tanto quanto podia, mas assim, tu percebia que a hora que o Flamengo botasse a pressão, um pouquinho mais de pressão e finalizasse no gol, a coisa ia acontecer. O Flamengo gastou energia no primeiro tempo, o time tá com as pernas pesadas, já não tá conseguindo dar conta de tanta competição. E assim, o Flamengo é um time de primeiro tempo. Se complicar no primeiro tempo, no segundo tempo o Inter pode dar uma pressão grande no Beira-Rio e daqui a pouco levar esse jogo para os pênaltis. Olha, eu não duvido o Inter levar esse jogo para os pênaltis. Eu acho que classificação no tempo normal para o Inter não vai sair. É porque tem que fazer gol, gol, né? Tem que fazer 2 para o Inter ganhar direto. Não, tem que fazer pelo menos 1. E 1 para levar para os pênaltis. Né? Exatamente. E tem esse perigo que é o seguinte, uma coisa, eu disse assim, o segundo tempo no Maracanã foi muito bom do Inter, com vistas no objetivo que o Inter tinha, que era não tomar mais gols do Flamengo. Só que é o seguinte, no Beira-Rio não é só não tomar gols do Flamengo. O Inter vai ter que fazer gols. E ultimamente o Inter não está criando para fazer gols. O que acontece? Não dá para tu ficar sentado lá na defesa esperando que o Flamengo venha. Tu vai ter que abrir e ter que atacar. E aí é ali que o Flamengo gosta de jogar. Primeiro tempo foi triste ver o Ricardo Matias, do Inter. Foi triste ver ele só trotando ali
Pra lá e pra cá, numa marcação longa distância. Brincando de estar ali, né? Foi triste. Né? E é isolado, esse que é o problema. O Inter jogou com praticamente o goleiro e mais 9 na zaga e o Ricardo Matias, coitado, apanhando da defesa do Flamengo, com 2 baitas zagueiros que o Flamengo tem. Se ninguém aproximar, o cara vai morrer de fome. Era o que acontecia antigamente com o Yuri Alberto. Era o Yuri no ataque e os outros jogadores todos na defesa. E balão pro Yuri disputar com o zagueiro. Mesmo que ele passasse do primeiro, ele apanhava do segundo e não chegava no gol. Aconteceu a mesma coisa com o Inter. Se não aproximasse o Wesley, não aproximasse o Alan Patrick, não aproximasse, se o meio não aproximar, se o jogador da Maroc ali, o Bernabé, não aproximar, daqui a pouco o Inter não vai conseguir assustar a defesa do Flamengo e precisa fazer gol. Tá bom. Quem não gosta do jogador da Maroc aí, né? Suspeito de infidelidade no Maroc. E né? não é só um, diz que são 4 jogadores do Inter que estão envolvidos nessa confusão aí. Pois é. Nome citado, mas enfim, né? É só uma suspeita, né? Uma brincadeira. Vamos tomar um processo agora. Uma brincadeira por hora aí. Mas vamos lá, seguinte, ó. Tem jogos feios, tem jogos bons brasileiros, mas tem uns jogos. Ó, neste sábado, tem gente nos assistindo no domingo ou na outra segunda também, mas tudo bem, vamos lá. A gravação é assim, né? YouTube é assim. Neste sábado, Fluminense em Fortaleza. Daí, se tu quiser tecer alguma coisa, tu. O Joãozinho levanta o dedo. Ceará e Bragantino, Vitória e Juventude. Nossa, isso aqui é confronto direto, né? Mas é... É um desses que pode empurrar um Grêmio ou um Corinthians. São times que estão lutando para não cair e que qualquer pontinho ali faz diferença. Se eles empatarem, pode ser que os dois se abracem para descer junto, né? Mas vai ser uma peleia feia. Feia nos dois sentidos. Os dois sofrendo a pressão e ao mesmo tempo a qualidade dos dois é bem limitada. Ainda no sábado, Sport e São Paulo, e a gente já falou de Corinthians e Bahia. No domingo, Santos e Vasco. Pois é, o Santos começando a reagir. Santos aquele jogo contra... Não, como é que o Cruzeiro perdeu pro Santos? Que time ruim esse time do Santos, gente. E eu tô dizendo que, por isso que eu sempre falo e eu tô repetindo, não adianta ter qualidade se tu não tem vontade. E hoje o futebol tá cumprindo esse resultado. O time pode ser ruim, mas se ele tiver mais vontade que tu, e se tu entrar de salto alto como o Cruzeiro entrou contra o Santos, dá nisso, perde o jogo. Já falamos de Atlético Mineiro e Grêmio, já falamos do... Tô com preguiça até de falar Grêmio. Já falamos de Inter e Flamengo, Botafogo e Palmeiras. Isso é um jogão. O Palmeiras vai com o time titular, porque resolveu na Libertadores. Com certeza. Infelizmente para quem torce contra, mas... O Flamengo, o Palmeiras, esse jogo aí, se o Palmeiras tivesse ganhado de 2-0, estava resolvido. Ele fez 4 no Universitário. Eu acredito que assim, o Palmeiras pode jogar com o time titular no Brasileirão, botar o Sub-15 que passa do Universitário. E na segunda-feira, Mirassol e Cruzeiro. Quer falar sobre esse jogo? Esse jogo é um jogo que vai ser divertido. Por quê? O Mirassol, que ninguém dava nada no começo do campeonato, que todo mundo pensava que ia ser o saco de pancada, é a surpresa do campeonato. É um time bem organizado, é um time que tem jogadores que fazem um feijão com arroz bem feito. E em casa eles estão, se eu não me engano, se não estão invictos, perderam uma partida só. É um time interessante de se assistir os jogos, são jogos bonitinhos de assistir. E o Cruzeiro, que é um time que vai ter que se recuperar. Não pode mais pensar em perder ponto, independente de quem seja, se quiser ganhar alguma coisa esse ano. E o Concórdia Atlético Clube tá meio que se balizando do Mirassol, né? O CEO aí tem falado, ou outros da comissão técnica tem dito, olha o Mirassol lá. Exato. Tá numa cidade do tamanho de Concórdia, enfim, até menos população. E olha aí, por que nós não, até 1932, estarmos numa posição do Mirassol, disse o CEO Luciano Corrêa. Mas Concórdia é para assunto daqui a pouco, pode ser? Pode ser. Muito bem. Vamos lá para a Série B do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense, que domingo recebe o Paysandu. A Chapecoense está no G4 e o Paysandu está no Z4. Mas é o Paysandu, né? Mas é o Paysandu. Mas assim, o Paysandu é um time que, assim, eu vi algumas partidas do Paysandu, mesmo que de relance, né? Porque não está muito na nossa vista, não tá relacionado aos nossos times e à Série B. Mas assim, o Paysandu é um time que está bem limitado, não está conseguindo nem fazer o fator casa. Mas é um time que, se tu bobear, faz um golzinho, fecha a porta, bota os 11 na defesa e tranca ali com o ônibus na frente do gol. A Chapecoense tem surpreendido no meu ponto de vista e está indo até longe. Então é aquela história, pega o embalo e aproveita. Tem que ficar invicto em casa daqui para frente se quiser subir. Exato, ponto em casa, até para empatar um outro jogo, mas... eu ainda
tenho a impressão de que daqui pra frente, em casa, tu tem que fazer o resultado. Você tem que ganhar. Tu pode perder ponto fora. E quando não fizer em casa, vai abrir exigência de tu ir buscar ponto lá fora. Invicta daqui pra frente, eu digo, né? Chapecoense é a quarta, o Criciúma tá subindo, é o sexto, e o Avaí é o sétimo. Olha aí. Já pensou 2 subirem em Santa Catarina? Pro futebol catarinense... Mas daí pode botar sal no café, que o sal é doce, não vão subir difícil, 2, né? Difícil. Mas o Criciúma é outro time que essa semana meteu 4 no Atlético Paranaense. De virada, PG 2-0. Isso aí, meteu 4 no Atlético Paranaense, é um time que está motivado, como eu falei no nosso último debate, eu tinha comentado que o Criciúma é um time que com a troca de treinador subiu muito, saiu lá da briga por rebaixamento para brigar agora pelo acesso. Eu até digo que hoje, botando os dois times um contra o outro ali, nome a nome, eu acho que até o Criciúma é melhor que a Chapecoense. Só que demorou para reagir, então talvez a Chapecoense suba e o Criciúma não. Só um pouquinho que a produção tá chamando aí. Não, mas nem tem ponto aqui, né? Brincadeira. Só para não perder do Inter uma informação, se o Grêmio contratou o Marcos Rocha, chega a informação agora aqui da produção de que o Inter acaba de rescindir com o Fernando, o volante Fernando. Rescindiu com o Fernando. Se perde um líder, né? Com certeza. Tanto a questão, um líder em campo, um líder no vestiário, e uma questão que eu vi muito assim, um debate entre colorados e a imprensa gaúcha, é que perdeu uma cabeça pensante nesse clube. Nesse time. É um jogador de muita experiência, campeão em vários clubes onde passou, e quando tu perde a experiência de um atleta desses, tu também perde força dentro de campo, porque é um cara que sabe cadenciar o jogo, acelerar quando precisa. E tá tão ruim de volante, hoje perdeu um volante bom. Exatamente. Série C, meu Ipiranga, meu canarinho, tava lá em segundo para chegar em primeiro. Se não teve com a mesma pontuação do primeiro, fazem poucas rodadas e agora... fazem poucas rodadas ou faz poucas rodadas? É difícil. O Avia, o Faz... Eu não quero falar que vai aparecer um processo poucas rodadas, né? O A com H, poucas rodadas, o Ipiranga estava lá junto com o Caxias. Uhum. E agora está em 8º, se classificam 8 e faltam 2 ou 3 rodadas. 3 rodadas. E o Ipiranga joga segunda-feira contra o Botafogo da Paraíba, que não é fácil, tudo bem, é no Colosso da Lagoa, mas no Colosso da Lagoa não tem sido feita a diferença. Não tem. Será que mais uma vez o Juventude vai nadar e morrer na praia? O Ipiranga? Isso, o Ipiranga. O Ipiranga mais uma vez vai morrer na praia, e aí é tipo assim... eu acho que esmorece lá o projeto. Sim, aí esmorece o projeto. Cara, são anos, eu acho que nos últimos 10 anos o Ipiranga, no mínimo umas 4 vezes bateu na trave para subir. E agora não classificar nem para a segunda fase vai ser uma... É que não adianta nem se classificar em 8º, se for ver, né? Porque, quer dizer, se classifica, né? Faz mais um jogo em casa, ou talvez... Mas aí vai decidir tudo fora, não tem. O Caxias é o primeiro, tá quase na Série A, na Série B. Uhum. Então, e aí o Juventude cai e a pessoa? Cai o Juventude, sobe o Caxias. O Brusque é o 7º, né? E o Ipiranga é o 8º, e o Figueirense é o 17º. Que crise, o Figueirense praticamente que na Série D, na 4ª divisão, trocou técnico para essas últimas rodadas, tentar alguma coisa, só tem um detalhe, hein? O Criciúma tem que ganhar, o Figueirense tem que ganhar as 3 praticamente. E detalhe, sabe qual é o último jogo do Figueira? Aqui no Colosso da Lagoa contra o Ipiranga. Olha aí, final de Copa do Mundo pros dois. Que coisa triste o Figueirense, né? Na verdade, o Figueirense é triste, porque assim, eu tinha uma simpatia no passado até, quando eu jogava bola aí, tive para ir jogar no Figueirense, mas não deu certo. E eu digo que assim, o Figueirense é um time que há pouco tempo atrás, uns 10 anos atrás, era um time que sufocava os grandes do Brasil inteiro, que dava sufoco no Inter, no Grêmio, no Corinthians, e hoje está nessa lenga-lenga de para cair, disputando sempre o rebaixamento. Eu digo que é triste, porque assim, a torcida, olha, brincando, é uma das mais apaixonadas do estado. É que 4ª divisão, olha o Joinville aí. O Joinville tomou uma surra, agora o Joinville foi eliminado pelo Cianorte, com uma surra também no Paraná. Então, tipo assim, o futebol catarinense tá capenga. Vamos lá para outras informações aqui, deixa eu ver, o tempo, tá quase no fim, né? No fim dos 19, porque estamos chegando aos 20, tem mais 10 minutos, vamos lá. Estadual de Amador, atenção, hein? Quem está com uma situação complicada é a União de Pinhal, que vai fazer um jogo treino com o Concórdia Atlético Clube, tá? Na quarta-feira agora tem jogo treino entre o Concórdia e o Pinhal. É até legal no estádio, 19 horas, para dar uma olhada. Concórdia já tem 11 jogadores. Mas daqui a pouco nós vamos chegar no Concórdia já. Mas assim, é quartas de final, o jogo da volta em
São João do Oeste, tá? Contra o Aliança. E o Pinhal em casa perdeu por 1-0. Não é fácil bater o Pinhal ali em Pinhal. E o Pinhal perdeu por 1-0. Tudo bem, é o placar mínimo, mas olha, buscar esse resultado para ir para a semifinal da fase oeste do Estadual de Amadores não vai ser fácil. Campeonato Interiorano, saiu o regulamento, tá no portal sublinhado. Regulamento de inscrições para a Série A, B e C. Reuniões aconteceram essa semana. E aí tem todo o regulamento de inscrições. E tem essa questão toda de título eleitoral, de idade também. Tá? Tem uma diferença de título eleitoral, que podem ser 3 de fora na Série A, na B e na C não. Mas só para dar esse toque. ACF, mais uma vez o Feijão narrando na Rural, 1h30, né? Mas só que é assim, ó, com satisfação. Com certeza. O cachê está garantido e jornalisticamente o trabalho foi feito. Mas de novo, faltando 10 segundos, e eu estava até ele parafraseando o Galvão Bueno, hoje não, e pum! Aí foi lá, o Sport empatou. Eu estou dizendo porque hoje não, porque contra o Paraná na estreia perdeu no segundo final. E agora empatou com o Sport no segundo final, a ACF. A gente já vem repetindo isso em vários debates aí, é que a ACF tá faltando gás, para não dizer faltando um pouco de qualidade também, para não depender de tomar um sufoco no final do jogo. Não pode ser assim. A gente tem que, quando tá na frente, tem que saber jogar, tem que saber aproveitar as oportunidades para matar o jogo. Daqui a pouco um goleiro linha adversário, a gente não pode sempre tomar gol com o goleiro linha adversário em quadra. Eu acho que ou o time abre o olho ou esse ano vai ser uma decepção. Então, e não depende só dele agora. Joga com São Joséense em São José dos Pinhais no dia 20 e uma semana depois, numa sexta-feira, recebe o Ceará aqui, luta complicada, ainda dá para classificar, mas é como eu já falei nos outros debates, minha preocupação é com a Série Ouro, né? Com esse marasmo de resultados aí. E não dá para o torcedor acostumar também, o torcedor já saiu meio de... não teve vaia dessa vez, assim, né? Não que tenha que vaiar, mas... mas a gente adora futsal do mesmo jeito e concorda e tal, mas aí daqui a pouco tu vai adorar vendo a CBF na televisão. Exato. Então, tipo assim, faça a parte, cada um faça a sua parte. A torcida vá, compareça, apoie. Se terminar o jogo, pode fazer as suas críticas, mas durante o jogo tem que apoiar e os jogadores sintam que a parte deles também tem que ser feita. Então, eu só queria dar 2 pitacos. Na Série D do Brasileirão, o Joinville foi embora, sobrou o Barra, ainda com esperança de subir para a Série C. E no Catarinense, os times ali, o Carlos Renault empatou com o Metropolitano. Tem jogadores de Concórdia lá. Isso, o Carlos Renault tem chance de subir para a primeira divisão depois de muitos e muitos anos. E no outro confronto, Camboriuense, que está jogando em Imbituba. Com o Iso. Zata, isso, saiu o resultado muito bom contra o Blumenau, o segundo jogo é em Blumenau. Então, neste momento, a vantagem está com o Camboriú, que vai jogar contra o Blumenau. Tá, o Camboriú com 1-0, e no outro jogo deu 1-1, e o jogo de volta em Brusque, e o Carlos Renault tem a vantagem. Então, podemos ter mais um time de Brusque na Série A, ou Camboriú, ou um time de Blumenau na Série A. Aí eu quero ver, porque o Augusto Bauer é do Carlos Renault, né? Pois é. E aí que vai ter que disputar, além da questão do aluguel, que o Brusque tem que pagar, também não podem jogar no mesmo dia. 2 times da mesma cidade não podem jogar no mesmo dia na cidade. Então, foi bom você citar esses clubes, porque eles estarão na Copa Santa Catarina. Agora com o Concórdia, que é o nosso último assunto. Concórdia Atlético Clube já está, a gente não sabe o número de atletas, né? Anunciou menos de uma dezena, mas tem mais. Eles estão anunciando 4 por dia. Já temos aí talvez uns 20 de fora, mais 8 do sub-20, 28, eles querem chegar a 35, devem chegar mais 6, 7. Tomara que pare por aí, tá? Não começar a inflar. Vamos trazer. Então estão vindo jogadores principalmente do Amazonas, se não são amazonenses, mas que estavam no futebol do Amazonas. Voltou o Pedro Arthur, vai ser anunciado mais uma volta, eu não sei qual é, mais um retorno de jogador e tal. Eu vejo assim, não dá pra gente, teve até brincadeira hoje com o apelido, né? Será que vai jogar o Cocote, centroavante? Não quer dizer, o Pelé é o melhor do planeta, né? E tantos outros, né? Então,
Cocote quer dizer guri pequeno. Uhum. Homem do tamanho de criança. Aí, Quer dizer cocote. Eu fui lá pesquisar, né? Isso. E ele é pequeno e tal, enfim. Então a gente não pode pegar por aí. São jogadores de 20, 21 anos do futebol amazonense, enfim e tal. Mas eu já notei que que foi anunciado agora, zagueiro, ele estava pretendido por um time da Série A. Estava até em dúvida se vinha ou não vinha. Isso. E é claro, todos eles aí estão com ideia de aparecer para o cenário nacional. Desculpa, eu falei besteira, não é o que veio. Um que está para vir, só não assinou ainda porque um time da Série A é um que está para vir. Então, nesse sentido, eu digo que assim, sempre o ideal é tu priorizar qualidade em vez de quantidade. Sim. Em segundo lugar, é importante ver que essa gurizada que está vindo do futebol amazonense, o técnico conviveu lá, ou jogou contra, ou esteve muito perto. E sabe quem está trazendo. Sabe quem tá trazendo. Não vai para a costa dos jogadores qualquer coisa. Exato. O peso vai para a costa da comissão técnica aqui. E tem mais uma questão. Eles sabem muito bem que a visibilidade do futebol catarinense hoje é muito maior do que o futebol amazonense. Então quem chegar aqui vai chegar com a pretensão de aparecer para o cenário nacional e daqui a pouco buscar um time grande. Então é aquilo que a gente fala. Daqui a pouco é um trampolim para jogar um time grande e os resultados podem vir através disso. E fechou, né? O João Ezio Cisneiro é o presidente da SAF mesmo. Não ficamos sabendo por aqui, acabei sabendo por a imprensa de Tubarão, que me cedeu um vídeo de uma entrevista lá. Isso. Aqui ele estava sendo apresentado como um investidor até a chegada da SAF, fazendo uma ponte, mas não é ele mesmo, o presidente da SAF. E eu fiquei feliz, porque ele é um cara estudado, ele é um cara pós-graduado, ele é um cara preparado, ele tem 20 anos de experiência em gestão de clubes e tem cacife. Que bom, tomara que dê sucesso. Então tá bom. Não vamos falar mais de outro esporte, não? Futebol, só futebol e futsal, né? Falamos. Não, mas se precisar a gente fala, né? Tá bom, Williams? Tudo de bom, então. Um abraço, então, e boa sorte aí pro Corinthians. E pro Grêmio não é nem questão de sorte, é futebol mesmo.